quero ser o seu melhor domingo, um dia de calor. Brincar na areia feito um menino até o sol se pôr. Eu quero ser o seu melhor abrigo, ser seu melhor cobertor. E se você estiver em perigo, seu anjo protetor. Eu quero ser o seu melhor castigo, ser seu melhor professor. Cada momento eu quero estar contigo, seja onde for. Caraca, É isso. Muito bom. Porra, cara. Legal. O sorriso de um filho é muito doido, né? É. Enquanto vocês cantavam, pensar no meu moleque agora e realmente, chegando em casa, eles chegam correndo. Cara, Não é? É muito lindo. Muito cara. bom, cara. Muito bom. Olá! Pro episódio Dia dos Pais especial, a gente trouxe 2 convidados aqui que cantaram e encantaram muito aqui. Você deve ter visto já na prévia aí tudo que rolou nesse episódio, mas eu só posso te dizer que dá pra chorar, dá pra rir, dá pra cantar, dá pra... Tá sensacional mesmo, é um presente de verdade. Bom, quem sentou hoje aqui na nossa frente, na mesa, junto com a gente aqui no Quinto Dia, foi o Prearo e o Tomazinho. Tomazinho você já conhece, você curtiu aí o Comp Week, você assistiu as lives de lançamento, ele também esteve nos Estados Unidos com a gente. Ele é um parceiro nosso aí de remuneração, um amigo, já considero amigo já. E ele trouxe o pai dele aqui para contar um pouquinho da história que os dois têm em comum dentro do RH. Então os dois têm uma experiência aí de RH muito bacana para compartilhar e contaram vários momentos aí da trajetória. E eles também dividem um hobby em comum, que é cantar. Então eles compartilham do amor pelo Whitesnake, cantaram uma música de composição própria, enfim. Vem com a gente então, que você vai descobrir como o mundo da remuneração e do RH pode ser encantador e como a gente pode passar isso, esse amor e esse propósito de pai para filho. Vamos lá? Feliz Dia dos Pais! Estamos prontos então? Sejam muito bem-vindos ao podcast Quinto Dia Útil. Obrigado. Que honra ter vocês aqui. Feliz de estar aqui. E eu, pô. A gente que tá feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito bom. Cara, e foi um negócio que é o seguinte, a gente não imaginava como as coisas casariam antes do Guilherme, a gente ir pros Estados Unidos, o Guilherme veio aqui e tal, a gente bate um papo, depois fomos comer um hambúrguer, aí veio o assunto. Cara, eu canto, não sei o quê. O cara deu uma palhinha lá nos Estados Unidos. Não, e meu pai tá nessa comigo. Eu falei, o quê? Teu pai tá junto nessa? Vamos fazer um episódio de Dia dos Pais especial? A gente falou naquele dia, falando de RH, e aí no finalzinho, não, meu pai também é de RH, tal, porra, legal, tal, não sei o quê. Aí a gente depois falando de música, não, ele toca também e tal. Cara, a gente precisa falar. Tá isso aí, pô. Caramba, meu. E vocês parecem irmão, cara. Eu não sei se eu não vou agradecer velho, isso. né, Eu não vou agradecer isso, não. Porque eu sei o que pode significar, entendeu? Deixa pra lá. Caraca. Ó, você é conhecido por Prearo. Prearo. Ninguém te conhece como André. Muito raramente. Minha mãe, quando tá brava, provavelmente me chama de André, né? Você era aquele também assim que você achava que ele chamava Prearo quando era criança. Ele sempre foi Dé. Sempre foi Dé. Desde sempre. Desde sempre. Em casa é o único lugar que me chama pelo nome. Mas Entendi. profissionalmente Exato. sempre Preá. Exato. Caramba. E aí o filho também não podia cair muito longe, né? O fruto, porque também não é conhecido como Guilherme, mas como Tomazinho. Como Tomazinho. Nas empresas aí. Tem muito Guilherme. E o Tomazinho é o sobrenome da sua mãe. É da minha mãe. Na real, a gente não é biológico, né? Ah, A gente é só do coração, só. entendi. Mas eu moro com ele desde os 2 anos de idade. Então, assim, exatamente. Escolha, né? Sim. Exatamente. Não é aquele esquema de essa família eu não pude escolher, entendeu? Mas com 2 Com 2 anos. Com 2 eu não tinha muita escolha não também. mandava vamos mais combinar. nada. Ele tem um irmão, É. né? Que é filho da mãe dele também. Exato. E biológico nesse caso. Aham. Cara, ele parece mais comigo do que É. o meu próprio filho. Sério? Nossa, porque, era pra cara, ser mesmo. Meu, o teu jeito de falar, quando vocês chegaram no carro e você É. começou a falar assim, não, cara, aqui, depois você conta essa história aí, mas eu não vou. Não sei o que. Eu falei, meu, é o Guilherme, cara, falando. Cara. Mas esse que é o lance.
Não, pode ir, não, segue. sem problema, segue. É lance de trejeito, né, cara? Você vai Pois é, pegando, você você vai... E principalmente depois que a gente começou nesse lance de música, a gente começou aí, principalmente. Porque antes rolava uma relação, assim, de... não sei, eu faço a mínima ideia, porque até hoje, assim... Eu tinha um medo, quando eu era criança, dele, assim... Não. Pô, você perdeu esse respeito. Sinto lhe dizer, mas passou. Mas, cara, quando eu era criança tinha muito, assim... Não sei se era porque de um respeito exacerbado, assim, sei lá. Mas tinha muito. Isso mudou com o lance da música. Quando eu tinha, sei lá, uns 11, 12 anos, mais ou menos... Que ele sempre tinha banda, né? Sempre teve banda. E aí, pô, o dia que minha mãe, sei lá, vai tá fora, algo nesse sentido, ele ensaia com a banda. Falou, não vou deixar o moleque em casa, né? Vamos comigo. Aí eu comecei a ir nos ensaios. E, porra... Você sabe que eu ia perguntar uma coisa pra vocês, e já que a gente chegou aqui... Existe um momento na nossa vida em que o nosso pai, ele passa de herói e ídolo a alguém que você não sabe nada, né? Não tem uma parada assim que chega um momento que... Você descobre que... Você entra numa imbecilidade que a partir de uns 12, 13 anos acontece muito. Aí depois você vai descobrir... Perfil contestador, né? Né? Exatamente. Exato. Então, Fase, na até verdade. então ali, seu pai é teu ídolo. Aí de repente você descobre que, meu pai não sabe tudo. Aí é a parte que, você destrama. Parece que você tá me dizendo exatamente o contrário, porque foi nessa idade Exato. que você Que falou assim, inverteu, putz, né? cara. É o contrário. Porque aí a gente achou Uma coisa coisa em comum, exato. Eu nunca tinha brincado de música na vida, assim. Sempre ouvimos as mesmas coisas por causa de carro, as coisas, né? Mas nunca tinha brincado. Eu sempre era a pessoa do esporte, sempre era do futebol o dia inteiro e tal, não sei o quê. É louco por isso. E aí eu comecei a ir nos ensaios com ele. Tipo, eu fiquei fascinado no baterista, assim, ficava olhando. Criança sempre adora o baterista. Sempre, engraçado. É muito, né? Não o baterista, a bateria. A bateria, no caso. É que é volume, o negócio O negócio é alto demais. Não, e é um negócio que você fala, cara, é legal, eu consigo fazer. bater, Não, eu sei. consigo fazer, pode ver. aí você tá lá... A bateria é um dos instrumentos mais difíceis Mais de tocar, porque difícil. existe uma coordenação motora Sim. absurda. Cara, é verdade. Mas aí foi aí, cara, começamos aí. Aí ia pra praia, levava o violãozinho, ficava lá vendo, daí tinha uma musiquinha mais facinho, eu tentava dar uma arranhada, tal, assim. E quando você cantou pela primeira vez, foi você que viu e falou, ih, esse moleque aí vai cantar? Ou você cantava no chuveiro, sei lá. Como que você descobriu que você cantava? Eu não descobri, eu não canto ainda, eu acho, mas tá bom. Não, o cara tá jogando... Canta Não, assim, mas, pô. cara... Não sei o que veio primeiro, Não sei. Porque eu tenho um CD que você gravou lá. Puta que pariu. Ai, que legal! Quantos anos ele tinha? Ele tinha uns 8 anos. 8, acho. A gente gravou, foi gravar num karaokê do Ó, o meu supermercado. passado me condena. Tinha um quiosque no Walmart, tipo, karaokê e tal. Uma gravação profissional. Aí você pagava lá um dinheirinho, você cantava em cima de um playback. Mas o cara gravava você bonitinho, dava um CD, tirava uma foto, tem fotinho. Aí eu fiz Cara, lá isso é muito umas ruim. músicas e tal. Muito ruim. A primeira coisa que eu gravei... Você não trouxe isso não aí, não, né? trouxe, Pelo cara. amor de Deus. Não trouxe. E ele gravou também. Ele gravou uma Mano, música na época. Tava pequenininho ainda, voz de criança, né? E então, na verdade, a primeira experiência dele de... É verdade, foi a com primeira coisa vez. Foi cantando. Foi mesmo, é verdade. Só que depois ele meio que abandonou quando ele começou a pegar os instrumentos, né? E aí... Tem razão. nos instrumentos ele começou a estudar... Eu preciso dizer que essa gravação não está boa. Não está. Não é uma coisa do tipo, nossa, como ele Não cantava foi bem, que você olhou e como falou, ele- nossa, Porra. ele tem um dom. Mas o dom apareceu nos instrumentos. E aí depois ele acabou evoluindo. Desenvolvendo. Foi migrando. Porque o Guilherme tem uma característica que é muito legal, assim. Quando ele enfia um negócio na cabeça, ele faz. Tem que fazer. Ele faz. Então, eu vou tocar violão, vou tocar violão. Eu lembro que quando ele começou a tocar violão... começou a tocar violão, aí ele veio lá mostrar o negócio todo feliz, né? Tipo, querendo aquela aprovação. E aí... Pô, legal, cara. Mas quero ver se tocar Iron Maiden. Tocar isso aí é fácil. Nossa, o Foi cara meu. já subia a régua. Foi meu. Você era cara. do tipo que desafiava, assim? Sim, pra Sempre caralho, sempre. foi. Sempre jogou a foi. régua pra cima, cara? Sempre, cara. Sempre. Eu Ó, acho que isso é fala um pouco, mais um pouco da minha natureza, isso, né? Mas ele pegava os negócios, né? Porque se fosse o caso dele se retrair,
provavelmente eu não faria. Mas ele Mas pegava, ele pegava o desafio. Então assim, você quer que eu toque Iron Maiden? Daí, sei lá, 2 semanas depois ele veio lá tocando Iron Maiden. Pô, cara, aí você falou um dia quando ele falou que ele queria fazer de profissão, você falou assim, duvido você trabalhar na RH. Não, essa não. Ele falou pra fugir do RH, na verdade. Essa eu falei, não, procura outra carreira. Cara, e nisso eu vou... RH é difícil, né, cara? Pô, eu quero cair nisso porque meus pais disseram pra mim também, pra mim e pra minha irmã, sai de hospital. Os 2 enfermeiros falaram, não vai pro hospital, sabe? Esquece essa carreira, tipo... Eu também nunca nem tinha nenhuma presa nem nada, tava nem aí pro hospital e tudo bem, né? Mas esse lance da cobrança, cara, eu quero voltar aí porque tenho 2 moleques em casa e um vai fazer 9 agora. E eu me sinto muito nesse ponto em que eu dou um passo pra frente, mas dou uma recuada no sentido, às vezes, será que eu tô exigindo demais? Será que... né? Então, como é que você... Eu queria te ouvir, Priaro, nessa linha. Como é que lidar com isso? Consultoria agora. Não, agora porque eu acho muito... Eu vou mostrar meu moleque tocando batera aqui. Esse é o trabalho mais difícil que a gente tem na vida. O trabalho de pai e de mãe. É o mais difícil. Porque esse você não pode delegar, a consequência é pro resto da vida. Beleza, não tô mais feliz aqui, vou trabalhar em outro lugar. Não tem outro lugar para trabalhar, né? Então acho que é a maior responsabilidade que todo ser humano, por isso uma decisão séria, né? Você ser pai ou mãe. E a remuneração é só intangível, né? É só intangível. Mas na verdade é muito mais salário valiosa. Emocional. Olha muito isso. mais valiosa. Mas eu acho que primeiro essas questões têm muita variação de geração para geração, né? Eu acho que educar do jeito que a gente educou, né, os filhos na minha época, a gente tem lá alguns fatores, né? Primeiro, eu fui um pai muito jovem, né? Nós éramos pais muito jovens. Então, o meu filho mais novo nasceu quando eu tinha 22 anos. O Guilherme, se eu tivesse tido o trabalho de fabricar, eu teria sido pai com 15, né? Então, assim, a gente teve pouca diferença de idade. Então, tudo flui muito mais naturalmente. Não tem aquela coisa tão distante, né? De gerações. Mas hoje eu acho que essa geração ela é mais sensível às exigências, vamos dizer assim. Né? Então, a de hoje, né? A de hoje. Então, na minha época, isso não é melhor nem pior, é só diferente, né? E a gente tem que entender essas diferenças para poder saber como trabalhar. Então, na minha época, por exemplo, puxar um pouco a régua era legal, né? Você pegava como um desafio, tal, dependendo de como for feito. Eu acho que hoje talvez não fosse tão legal, né? Hoje talvez a pessoa tá me botando muita pressão, cria um atrito, tal. Então, eu acho que é muito relativo. Agora, acho que muito mais o jeito de fazer, sabe? Porque eu acho que exigir um pouco... exigir da gente mesmo, né? Começa com a gente e depois passa pelos outros. Acho que é importante porque você vai construir um ser humano melhor, né? Em todos os aspectos, né? Seja pra fazer bem. Cara, faz o que você quiser fazer, mas se você se propôs a fazer, faz direito. Né? Seja o que for. Você vai na igreja, seja um cara bacana da igreja. Senão não vai, né? Ninguém é obrigado a ir. Sim. Né? Vai jogar futebol? Pô, joga direito, né? Eu, por exemplo, não jogo futebol porque eu não sei jogar. Então, como eu não sei jogar direito, eu não jogo. Mas é um pouco disso, né? Então, se pôs a fazer... Faz direito. Faz uma coisa que você tem orgulho de fazer. Né? E a gente vê isso refletido mesmo no âmbito profissional, né, cara? A gente... Hoje que ele pegou até mais, mas que eu já tô pegando viradas de geração, né? Dentro da carreira... Você vê, o público que chega hoje é outro, né? A forma de lidar com o público de hoje é outro, né? Que a galera que tá chegando agora, começando carreira e tal. Então, eu acho... De expectativa é muito alto. É muito alto num curtíssimo prazo de tempo. Isso tá frustrando. Em 2 anos eu vou ser CEO e... Não vai. Alguém precisa te contar. E exige muito da gente como líder, como, né? Como administrador de pessoas ali no dia a dia. E em casa não é diferente, é ainda mais pesado, né? Porque é o que ele falou, você não tem escolha. É isso. Aí você vive todas as fases. Cara, é muito doido. Muito doido. Olha aqui, fale, Fer, deixa eu buscar. Não, eu ia perguntar se você consegue pensar assim, a primeira lembrança do seu pai trabalhando, porque você já estava no RH, né?
Já, eu trabalho na E RH desde aí, os 17 anos. Que lembrança que você tem do seu pai, assim, tem? Porque eu acho isso curioso, porque hoje, lá na carreira, tem os pais, né, as mães que estão trabalhando agora em casa, e aí as crianças começam a fazer perguntas tipo, você é júnior ou pleno? Você é sênior? O que é tal coisa? O que é remuneração? Que começam a perguntar, porque vem falando o dia inteiro, né? Falando muito. Você tem alguma lembrança, assim? Cara, a primeira é... Cara, tem muito isso, né? Minha filha hoje em dia, só comentando um gancho aqui, ela chega hoje... Papai, você já terminou sua reunião importante? Eu posso ir aí agora, sabe? Trabalhando de casa, né? Não tem jeito. Os home offices da vida. Aí Bom, acho que a primeira vez que eu me lembro, cara, assim... Óbvio, tem as lembranças do dia a dia, né? De, porra, arrumadão, sair pra trabalhar e tal. Isso era padrão. Mas eu acho que a primeira convivência mesmo, o primeiro contato que eu tive com o âmbito profissional dele, acho que foi num dia das crianças da Kimberly. Eu tava tentando lembrar também, mas provavelmente foi, que tinha visita ao escritório. Exatamente, que eu fui no escritório. E é por isso que hoje eu defendo tanto isso. Isso é um evento. Isso é um evento, cara. Eu acho que o que as empresas têm de mais poderoso é você conseguir, como empresa, trazer essa vida de casa, a parte mais importante da vida, que são os filhos, a família, etc., para dentro daquele ambiente, sabe? Você cria uma conexão que nunca mais vai quebrar. E a primeira... Nunca tinha pensado nisso. A primeira lembrança que eu tenho foi disso. Foi de um dia das crianças na Kimberly Clark. Você falou desse exemplo da Kimberly, né? Reforçando o teu ponto. Quando eu saí da Kimberly Clark, e eu fui contar, né? Falar, tô mudando de emprego, não sei o quê, recebi uma oferta bacana. E aí o teu irmão virou pra mim, mas não vai ter mais o dia que a gente vai lá? É isso, cara. Ele chorou. Olha, ele ficou triste porque a responsa. Olha o tamanho disso, eu quero cara. ir lá ver onde meu pai trabalha, né? Olha o tamanho disso. Não, eu lembro, eu fui também, meu pai trabalhou muitos anos na UESP e depois nas Páginas Amarelas. E quando ele trabalhava na UESP, teve também um momento assim, e eu lembro que eles também mandavam presente para as crianças no Dia das Crianças, no aniversário da criança. Então eu ganhava presente da empresa. E aí eu lembro que eu fui e me nutriu uma admiração, assim, de ver o meu pai no ambiente, tipo, outro lugar, assim, e as pessoas conversando com ele, falando, e eu falava assim, nossa, é muito legal isso. Tanto que eu cresci brincando de escritório, porque eu... falam assim, né? Descubra. Era assim, descubra qual que é o que te relaxa, assim, pensando no que você brincava quando era criança, sabe? Essas coisas de você esvaziar a mente. Eu brincava de escritório, então eu tô ferrada, né? Porque eu vou esvaziar trabalhando mesmo. Você curte? Não eu tem também jeito. fazia essas paradas. Tinha um negócio na mesa que você coloca as folhas assim, sabe que a galera tinha antigamente pra fazer anotação? Vem a ligação, você anota assim, mano, eu curtia muito aquilo. É isso. Eu queria trabalhar num escritório, Eu também. sabe? Eu lembro dos meus pais levarem no hospital. Então, o hospital é um negócio muito contaminado também. Não é um negócio que já é um local verdade, de trabalho é um diferente. risco. Mas eu cheguei uma vez aí, algumas, né? E de jantar com a minha mãe no refeitório. E pra mim aquilo era um negócio. Tem uma máquina de suco, mano. Tipo, nossa, olha o que eu máquina de lembro. café. Eu lembro da E elas não máquina de aguentavam. café. Eu falava, por que minha mãe, por que você não bebe isso? Por que você, tipo, porque eu já ouvia de alimentação. Aí cai você numa empresa um dia com refeitório pra você entender. Você fala, porra, entendi minha mãe, né, cara? Cara, mas olha isso aqui. Vocês falam da batera. Isso pra mim, mano, é um negócio. É meu moleque. Olha isso aqui, tocando a baterinha. Ó, Tá no tempo, né? tá no tempo, exatamente, cara. Tá mandando bem, cara, real. Ele fica escondido. Esse é o escritório meu, tá vendo? A batera fica no escritório e minha mesa aqui. Cara, bicho, olhar pra isso. E ao mesmo tempo ele falou assim, pai, eu queria uma caixa pra minha batera. Uma caixinha, porque essa é eletrônica. E na época ele não tava tão empenhado. Eu falei, não vou te dar a caixa, cara. Porque assim, eu acho que você precisa primeiro, tipo... conquistar essa caixa. Eu preciso ver vontade nisso, que eu não te vejo ensaiando. A professora volta uma semana depois e... cadê as músicas? Não passou. E não foi isso que eu falei, assim, mas é uma construção de coisas. Mas hoje ele se tranca, tá com Guns agora, Nirvana, Red Hot... Tá no caminho. Não, ele só gosta que o nicho tá bom, exatamente. Continua aí. E aí tem as músicas... Então, cara, eu falo assim, é isso. E aí o lance de puxar às vezes. Porque com relação a consumo, eu não tenho dó mesmo, não. Pô, não. Não tenho dó de falar não. Tipo, vai ficar com dor de barriga ou vai ter febre à noite. Pô, não tô nem isso. O lance mesmo é aquilo que a gente tá falando de... cara, eu quero mais nisso. Tipo, ele tá aprendendo a nadar, eu fico cobrando as paradas. E nessa hora eu falo, pô, cara... Será talvez... que tá indo muito? Porque...
sei lá, cara. Talvez não é do esporte. Minha esposa tá pegando meu pé. Pô, talvez ele não é um cara do esporte. Olha como ele ama música. Ele sabe, ele é afinadinho. É como minha esposa, sabe? Gosta. Então esse é o mundo dele. Mas eu falei, mas algum esporte ele tem que fazer pra saber conviver com o outro, entendeu? Eu não quero que ele seja um atleta, performance, Então, cara, acho que é a dúvida que vai parar. Você é pai também, cara. Então, você é filho, mas você é pai também. Exatamente, cara. Exatamente. Vai pairar. Entende muita coisa. É só aí que você entende um monte de coisa, exatamente. Sabe aquela música do Erasmo Carlos? Antigamente, quando eu me excedia, já ouviram essa música? Você que me Ou mostrou fazia essa música alguma uma coisa vez. errada, naturalmente minha mãe dizia, ele é uma criança, não entende nada. Olha lá. E aí ele fala, muito louco porque ele fala, e eu por dentro eu ria da minha mãe dizendo, não, já sou um homem e entendo tudo. Hoje só com meus problemas, rezo muito, mas eu não me iludo. Naturalmente quando fico sério, aí ele começa a cantar e diz assim, agora quando eu fico sério as pessoas falam, não, tranquilo, porque ele é um adulto, ele sabe o que tem que fazer. E eu por dentro digo, cara, eu sou uma criança, não sei qual decisão eu devo tomar. É a inversão, cara. Escute, essa é muito boa do Erasmo, cara. Sim. Cara, mas ó, qual é que tem um violãozinho aqui? Então vamos fazer uma cara. brincadeirinha aí, cara? Vamos tentar, vamos ver o que sai. Vamos lá. Porque aí assim, né? Fala, mas aqui quem sabe faz ao vivo. Eu falei pra ele, falei, a última vez que eu mexi em alguma coisa de música foi em San Diego, lá com o pessoal. E no violão, então, faz... Mas então vamos fazer o seguinte. O que é que você cantou naquele palco em San Diego que os americanos ficaram ensandecidos e pediram pro vocal da banda? Falaram assim, cara, não é por nada não. Deixa o brasileiro aí pra fazer mais um. Aí o cara mandou eles descerem e falou, rapa. O cara mandou. Foi divertido. Cara, lá foi engraçado esse dia, porque eu não achei que ia rolar. A gente tava lá, porra, banda profissional, os caras lá, a gente tava lá confraternizando de fato. E aí do nada os caras falaram, porra, vamos fazer a última música, vamos tocar Journey, quem quer cantar? Eu não pensei 2 vezes. Eu falei, eu subi. Tava lá. Do nada tava lá. Já tinha bebido bastante, suficiente pra tá lá. E aí, cara, rolou super bem. Então a gente cantou Journey. Don't Stop Believing. É mesmo? Então tá tudo rolando aí? Pera aí, vamos só ver, vamos passar aqui pra ver se o som tá redondo aqui, ó. Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky room. The smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on and on and on. Strangers waiting up and down the boulevard. It's shadows searching in the night. Street light people
Hold on to the feeling, street lights, people. Don't stop. Estamos ao vivo no Instagram aqui, só pra deixar registrado. Muito bom, muito bom. Se você curtiu essa música, se liga nesse episódio que vai sair antes do Dia dos Pais ali. Já não me lembro que dia que é. Dia 10. Dia 10. E você vai continuar vendo essa conversa, que a gente vai abrir mais algumas lives aí. Fica ligado, Muito hein? bom, muito bom. Cara, que top. Que timbre, hein, meu? Conversando assim, já entrou aqui em cima. Já falei, caraca. Eu tenho uma certa facilidade pra cantar nessa região, né? É o tal do belting. Caraca, meu. Mandou bem pra caramba. Muito bom, muito bom. Eu comecei cantando heavy metal, né? Eu já começou. Iron Maiden, Halloween. Então, o nível de exigência desse tipo de vocal é muito alto, É né? muito Então, alto, cara. você consegue ou não consegue, não tem meio termo. Não tem jeito, não tem jeito. E você fez aula de canto, alguma coisa assim? Cara, não. Na verdade, eu canto... Eu até fiz, Uhum. mas depois que eu já era cantor, né? Vamos dizer assim. Uhum. Depois que já tinha banda, depois que já tinha... eu sempre brinco, falo, você é músico profissional? Eu falo, quem ganha Defina. quem ganha pra fazer música é profissional? Então eu sou profissional. Uhum. Essa é a minha primeira atividade? Não. Mas eu ganho pra fazer música, então eu posso dizer que eu sou um músico profissional. Mas eu comecei muito moleque cantando, e aí é aquela coisa de você fazer alguma coisa que você gosta de fazer e você ter a aprovação, né? E aí eu tinha aprovação da minha vizinha. Eu começava a cantar as músicas sertanejas quando eu era um molequinho de 5 anos. E aí eu parava de cantar e a vizinha falava, continua! Que Continua, legal. tá tão bonito! E ela pedia pra ficar cantando. Sabe né? aquelas vizinhas? A Dona Fátima, de 70 anos. Nada. Olha, ele sabe, cara. E aí ela pediu pra continuar. E aí eu comecei a me interessar pela música. Na verdade, a família da minha mãe... a minha mãe adora cantar, minhas tias, todas elas gostavam muito de cantar. Então você acaba pegando, né? Uhum. Ninguém era profissional de música, mas tinha esse hábito de cantar em casa. Então tem umas músicas que eu conheço de cor, a letra inteirinha. E eu não sei quem Você não canta. sabe porque de onde que aprendeu. Eu aprendi ouvindo a minha mãe cantar. Uhum. Inclusive, ela canta errado as músicas, porque ela tem a versão dela. Ela faz as Sempre. adaptações, ela faz as modificações na letra. E aí, puta, é assim a música original? Porque eu pensei que era assim. Eu também sou assim. A Lúcia, que estiver ouvindo, a minha esposa vai dar risada pra caramba, porque tem umas palavras que falam assim, canta de novo. Quando ela fala assim, canta de novo, eu falo, meu, cantei a vida inteira errada, bicho. É isso. Não, tem aquela lá da capital do Paraguai. Aí era quando vias paraguaias. Não sempre cantei rodovias paraguaias. Rodovias paraguaias. Essa eu não conhecia. Não, Essa isso, é boa, aí, hein? isso aí é um buraco sem fim, assim. boa. Você entra na internet pra ver. Tem Tem muitas, cara. Tocando de biquíni sem parar. Tocando Isso, de claro, biquíni. trocando de biquíni é clássico, É. cara. Meu, que doido, Tem cara. até um episódio no Pipocando Música, né? Que tem eles fazem essas... todas essas músicas, Tem todo mundo canta muitas, errado. sim. É Muito muito bom. legal. Cara, a sombra do teu pai é pesada na tua carreira profissional? Não, zero, assim. Pelo contrário, eu acho que é um norte, assim, saca? Porque é isso, assim, quase tudo, como você pode ver, né? Música, RH, enfim. Quase tudo que eu fui fazendo ao longo da vida, ao longo da carreira, teve um norte, teve uma inspiração, né? Vamos dizer assim. E ele é o exemplo disso. Então, nunca senti como uma pressão negativa, quero dizer. Eu sempre tive uma pressão comigo mesmo de que, cara, eu quero ter minimamente um nível de sucesso que eu admirei quando eu era criança. Que eu admirei ao longo do meu crescimento, né? Tanto profissional quanto pessoal. Então, eu sempre me exigi muito por conta disso, né? Mas não foi uma coisa de sombra. Eu nunca estive na sombra. Pelo menos, eu não me sinto assim. Eu sempre tive uma pressão, uma inside pressure, né? De eu preciso chegar lá, eu preciso, enfim, corresponder, né? Mas eu nunca me senti em sombra, não. Honestamente. Não sei se você tem uma percepção diferente, mas... Não, pelo contrário. Também. Te ajudou E eu isso? acho que as coisas aconteceram meio que por acaso, né? Foi. Eu não acho que foi um negócio do tipo, puta,
eu quero seguir a mesma carreira. Não. As coisas acabaram acontecendo. Eu sou analista de sistemas, eu sou formado em ciência da computação, né? Eu faço RH por acaso, foi o primeiro lugar onde maioria, né? Onde eu tive oportunidade. Nasceu, né? Cai em remuneração sem querer. Tem pessoas que almejam, que têm até escolhem profissões para poder, de repente, caminhar por uma linha de people e tal. Mas no meu caso não, na verdade eu queria ser analista de sistemas. E quando ele entrou pro RH, teve algum conselho que você deu para ele? Acho que conselho sempre teve. Sempre teve muita troca, Mas né? é muito porque coisa bem específica. Que RH bem vai pra caramba é trocar, né? Em casa, então. Exato. Mas sempre foi bem específico mesmo, assim, tipo, puta, tô indo por aqui e tal, não sei o quê, porque minha cabeça tá aqui, eu vou por ali, vou por ali. E aí ele nunca foi na ideia de, cara, você tá fazendo errado, ou então não é por aqui, né? Esse é o lance, nunca teve uma correção, sabe? Ele sempre teve esse approach de, cara, você precisa correr com as suas próprias pernas. Tanto que em momento algum na carreira teve algum tipo de, né? Tô indicando uma pessoa que é meu filho, tal, que não sei o quê. Não, nunca teve isso. Então, as oportunidades sempre foram por mérito próprio. Nunca exatamente. Então sempre teve troca. Eu sempre tive muito inserido nesse mundo, porque, consequentemente, tinham pessoas de RH em casa, no final de semana, né? Em final de semana. Então você acaba trocando, você vê aquelas pessoas ali trocando sobre o mesmo assunto, você começa a entender, mas nunca teve algo nesse sentido, não. Sempre foi muito positivo. Não, A gente aqui tá bombardeando, cara. Vai. não, eu ia perguntar assim, porque você conheceu o universo de remuneração de dentro, assim, né? Depois você saiu, né? Foi pra direção de outro, né? No RH e tal, mas assim, quando ele ganhou o primeiro salário, assim, teve alguma coisa que você falou assim, Tomazinho, como é que se chama ele? Guilherme. Faz assim, não faz assado. É assim, quando ele foi também escolher onde trabalhar e que salário, teve alguma coisa assim com relação ao que você já tinha vivenciado de remuneração que você aconselhou ele? Bom, pegando um pouco até do começo da conversa que a gente tinha falado do nível de exigência, falou quando ele recebeu o primeiro salário, falou, agora você paga a sua faculdade. Pô, Foi a primeira coisa. E você já sabia que era isso, né? Que você tava rindo, você tava assim já. Esse foi um acordo antes, né? Foi um acordo antes, exatamente. E aquela história, quer dizer, eu cresci numa situação diferente da situação que eu pude dar para os meus filhos, né? Então, e eu acho que isso me fortaleceu como ser humano, né? Quer dizer, ter que batalhar pelas coisas e tal. Então, eu via valor nisso. Falei, então, tá bom, eu posso fazer. Meus pais não faziam as coisas por mim porque eles não podiam, né? Eu posso fazer muitas vezes. Eu podia fazer muitas vezes. Muitas vezes eu podia dizer sim, mas eu preferi falar, não, faz pelas suas próprias pernas para você poder valorizar. É o teu dinheiro que você está botando aqui, né? Eu te dou as outras coisas, mas a faculdade você paga. Né? E então eu acho que esse aspecto dá o valor para grana também, dá o valor, né, pra cara? grana, Mais do que exatamente. qualquer coisa. Acho que tem um ensinamento muito grande aí, né? Exatamente. E foi esse o acordo desde o começo. Eu lembro dessa época, quando eu tava discutindo e tal, e aí, né? Saiu do terceiro ano, fez vestibular, passou eu fiz PUC, Campinas, passamos e tal, e aí? Falei, cara, quero fazer, né? Porque eu tinha a opção de, obviamente, ir atrás de, sei lá, vou atrás de cursinho, vou atrás de fazer outras coisas, né? Mas eu optei por. Mas ele falou, você tá indo pra uma escola particular, pra uma faculdade particular. Esse custo não é meu. Esse custo é meu até você conseguir um emprego. E não pense que você vai ficar sem procurar. Conseguir um emprego depois de se formar, essa né? parte eu tenho meus contatos. Exatamente. Mas... E foi assim, dito e feito. Eu entrei... Quanto tempo depois? Foi um ano. No meu início do meu segundo ano, em fevereiro. Então você tá devendo um ano de que eu ia falar, faculdade. você já Devia pagou um ano de esse um ano faculdade. de faculdade? Não. Tem um monte de coisa que eu preciso pagar. Nunca A deu vida pra você pensar. nunca vai quitar, né, cara? Não tem vai como. quitar, não vai Nunca. quitar. Cara, que delícia. Essa é a dívida que não se paga em dinheiro. Cara. É intangível também, até no ensinamento ali, né, cara? Isso que você acaba carregando, né, cara? Porque você foi ensinado a dar valor desde o início, então... E eu acho que é um ensinar a dar valor e se bancar, não em questão de consumo, né? Não. Mas de reinvestir em você mesmo, investir, né, no seu futuro e tal. Então ele te falou, não, o resto é o banco, porque ele não queria te ensinar o preço com qualquer coisa, né? Ele queria te ensinar o preço com a coisa certa. com um investimento no seu desenvolvimento, né? É isso aí. Mas temas de remuneração, né, que você
tinha feito essa parte mais específica da pergunta, eu acho que quando ele começou a trabalhar com RH, como quase... muita gente que eu conheço, né? Acho que não sei se mas talvez de nós aqui. Você começa nas áreas mais hard, né? Tem gente que começa também em outras áreas também. Mas muita gente de remuneração começou em administração de pessoal, né? Então, aí ele teve a primeira oportunidade dele na parte de administração de pessoal. E eu falei, cara, é legal, vai te dar uma base bacana, você vai aprender de conceito, legislação, que vai te ser útil pro resto da vida, mas procura teu caminho numa área de remuneração. Puxa, isso é valioso. Algumas outras áreas. Deu um caminho, né? das pedras ali, né? Não espera as pessoas acharem você um cara bacana que pode ser... Vai buscar o teu caminho, né? Quer dizer, vai buscar conhecer dessas coisas, mostrar para as pessoas que você tem capacidade para poder aprender outras coisas, porque é ali que vai estar o negócio. Aqui você tem um teto. Né? Aqui você tem outro teto. É isso aí. Né? Com quantos anos você chegou à diretoria, assim, esse nível? 35. Você chegou com... Eu tô com 30 agora. Tá com 30. Uma geração tem que ser melhor que a outra, né? Isso, mas agora tem um ponto interessante nisso, né? E eu não digo nisso com ser melhor ou não, pelo contrário, mas eu acho que é ser exposto a um nível de responsabilidade, talvez um nível de maturidade menor. Não estou dizendo que você é imaturo, agora esse é o ponto. Como é que você lida com isso e o quanto vocês trocam de informações? Porque agora é um nível muito de mentoriar. Não, e outra, o quanto ter um mentor, uma pessoa que também te provocou, te puxou sempre pra isso, também não colaborou para que você chegasse aos 30 anos mais numa cedo. posição Completamente, assim, né? completamente. Desde forma de pensar, né? É isso que ele falou, assim, eu nunca fui a pessoa... Eu sempre tive uma frase que acho que foi ele que falou, inclusive, quando eu comecei assim... Que foi, nunca faça somente o que te pedem. Sempre faça mais. Não é uma opção, sabe? Eu servo útil. Porque é isso. A maioria das pessoas não vai estar disposta a fazer mais. E aí você já sai da concorrência ali. Você tá um passo na frente de largada. Nossa, meu pai sempre contava uma história da feira, que o chefe mandou comprar melancia, aí um chegou, mandou 2 comprar melancia, aí chegou lá, não tinha melancia, aí um voltou, falou, não tem melancia, e o outro voltou com abacaxi, né? Falou, não tinha melancia, mas eu comprei abacaxi. Tava docinho, o cara falou que pra sobremesa serve. Então, essa sempre ficou na minha cabeça, assim. Mas é isso. Bem isso que você falou. Desde forma de pensar até o objetivo, né? O almejar, você ter algo em mente, um norte a seguir. Eu sempre tive... E isso também vem dele, que eu sempre falei, eu vou ser diretor até os 40 anos. Eu não tenho um sonho, eu tenho um plano. Eu tenho um plano, Como eu vou chegar lá, eu vou descobrindo no meio do caminho. Mas até os 40 anos eu vou ser diretor. A sua mais velha é uma filha, uma menina, né? E, bicho, tá vindo outra aí, né? Tá vindo outra aí. A pressão dessa subiu agora, hein? Porque com 36, com 30, agora, coitada, é melhor ela começar a trabalhar já. Eu meti estágiozinho na hora que nascer ali, já vai... É isso. Mas isso me motiva, tá? Porque eu não sou a pessoa que eu consigo não ter propósito de longo prazo. Eu não funciono sem ter propósito de longo prazo. Então isso, desde que eu aprendi, foi colocado na minha cabeça de, não, é isso. E aí, conforme você vai chegando mais... Você vai começando a ver isso no fim do túnel, né? Aí você tem que criar outro. E agora é isso que eu ia te perguntar. Com 40, já cansou. E qual é o teu próximo? Ah, cara... O final agora? Esse era o final. Isso, no início da minha carreira, esse era o final. E agora? Agora é o novo não, final? eu acho que o novo final é membro de conselho executivo. Membro de conselho de empresa, assim. Você sabe que tem uma diferença muito doida de tudo, né? Porque o ser membro é você sair de uma... Como que a gente... É você começar a projetar futuro de 25 anos, proteção futura. Mas é a construção, né? Eu acho que existe esse é o final, lembrando, né? Não, óbvio. Existe um passo ainda que eu quero dar na minha carreira, que é ser CHRO. Eu preciso disso na minha carreira, na minha cabeça. Então, e é de construção. Você vê, você vai ficando mais sênior, você vai desenvolvendo a carreira, você vai olhando cada vez um pouquinho mais pra frente, né? Você chegou na gerência, beleza, agora eu tô olhando pros próximos 2, 5 anos. Agora no diretor eu tô olhando pros próximos 10 e assim vai. Então, esse é o objetivo, cara. É isso aí. Olhar pra 25 anos, olhar, cara, e impactar o além, sabe? Eu sempre tive isso, assim. Eu não tô aqui porra, vou fazer remuneração pra Hotmart ou pra onde eu esteja para impactar a minha área, ou para impactar o RH, ou para impactar a Hotmart. Irmão, eu quero mudar o mercado, velho.
Sabe? Como que eu faço essa porra ser diferente e puxar a régua? Sabe? Tipo, todo mundo vai ter que correr atrás. É isso, cara. É isso que eu fui ensinado a ser, sabe? Agora o pai aqui tá cheio de orgulho. Ó, Sempre, né? Sempre, cara. Sempre. E você? Já chegou lá? Cara, você sabe, eu tava, agora que você tava fazendo essa pergunta, eu tava refletindo porque eu também tinha... Eu pensei esse negócio, na verdade, eu fui também estimulado a pensar esse negócio por um professor de faculdade. Um professor de inglês técnico. Aí um dia ele foi lá se despedir da turma porque ele tinha... ele estava assumindo uma nova posição na empresa, ele trabalhava e dava aula. Dar aula não é trabalhar, né? Ele tinha 2 empregos, né? Era o pai do Cris? Mais ou menos, era o pai do Cris. E aí ele falou, olha, agora eu estou assumindo mais responsabilidades, eu não vou conseguir manter mais as aulas e tal, porque quando eu comecei a trabalhar, eu montei um plano que com 30 anos eu ia ser gerente de marketing, ele era da área de marketing. E aí eu estou realizando esse plano. Né? Então eu acabei de ser promovido, não sei o que, eu vou me dedicar a isso, tá? Ele falou, porra, legal, né? E aí ele contou um pouco do que ele tinha feito, falou, legal, então eu bota uma meta e aí você vai botando as etapas, o que você precisa ter para chegar naquele lugar, né? Porque as coisas não acontecem por acaso, né? Quanto mais você se esforça, quanto mais você estuda, quanto mais você aprofunda nas coisas, mais sorte você tem na vida, é impressionante. Né? A sorte é uma coisa muito complexa. E aí eu falei, cara, eu vou fazer esse plano pra mim. Aí eu botei o mesmo plano e eu tinha esse primeiro milestone, né? Que eu fiz um copy e cola dele. Falei, eu quero ser um diretor, eu já trabalhava em RH. E falei, eu quero ser um diretor com 30 anos, um gerente com 30 anos. E eu quero ser um diretor com 40. Aí eu vou ter um segundo milestone pra mim. Viu de onde eu peguei? Aí falou, beleza, o que eu preciso fazer? Eu preciso aprender inglês, um monte de coisa que eu não sabia. Fui me virando. Legal. Aí eu cheguei antes, né? Aí você começa a puxar um pouco a sua própria régua. Fala, bom, não é mais 40, é 35 agora que eu quero ser diretor. Porque com 26, 27 eu já era gerente, né? E assim foi. Eu tô tentando lembrar qual que era o início da pergunta, porque eu desenvolvi o raciocínio em cima da... Se você chegou lá. Se eu cheguei lá. E exatamente esse é o ponto. Aí o que aconteceu? Quando eu virei diretor, eu cheguei no topo do Everest. O meu Everest, né? Eu cheguei onde eu tinha me projetado para chegar 5 anos antes da ideia inicial. Isso representou um grande aprendizado, um grande exercício de reflexão para mim. Porque chegar no topo sempre foi a minha motivação, né? Então, a promoção se conquista à noite, aquelas frases que a gente fica repetindo na vida... Era, cara, eu tô aqui por causa disso. Quando eu cheguei, ela falou, tá bom, e agora? Eu cheguei onde eu queria, né? E que com eu faço 40 anos. O que eu faço para manter meu nível de energia, né? Para chegar no próximo passo. Aí eu comecei a projetar outras coisas, né? E aí eu comecei a trabalhar num negócio um pouco mais amplo, que é o meu projeto de vida. Porque eu tinha um projeto profissional, né? Meu projeto de vida era... garantir que meus filhos iam ter uma educação bacana, que eles podiam manter o padrão de vida que a gente teve e que fossem, mais do que qualquer coisa, pessoas de valor, pessoas que meu pai teria orgulho de ver, né? Então, beleza. Aí eu comecei a montar o projeto de vida. Bom, beleza. Carreira acaba em algum momento, né? Você vai estar numa organização, em algum momento você tem que ceder o espaço, inclusive, para alguém, porque o mundo gira, né? Eu quero montar um negócio paralelo. Então, nos próximos 10 anos, eu tenho que estruturar um negócio que vai me manter após o encerramento da minha carreira corporativa e que vai me deixar no mesmo padrão de remuneração que eu tenho. Né? Eu não quero abrir mão de padrão de conforto na minha aposentadoria, pelo contrário. Aí, beleza. Aí eu comecei a estudar coisas do mercado, tal, não sei o quê. Encurtando um pouco a história, abri um restaurante na época da pandemia, no pós-pandemia, na verdade, né? Tem um monte de restaurante fechando. Tem um monte de gente desesperada que está esperando só falarem, abriu a porteira, para poder buscar e consumir um restaurante. Esse negócio vai estar em voga. Ele pode não durar pro resto da vida, mas... E aí, conversando até com o meu chefe na época, né, que era porque é o presidente fundador do Saint-Marché, falou, as pessoas nunca vão deixar de comer. Esse é um negócio que não tem como dar errado. Se der errado é porque você fez errado. Porque assim, o mercado não vai deixar de existir, né?
Ele vai ter mais ou menos concorrência, ele vai ter... As pessoas nunca vão deixar de comer. Falei, porra, é verdade, esse é um negócio seguro. E aí montei, falei, vou aproveitar essa janela de oportunidade, vamos ver o que dá. Bom, a gente já está com 4 unidades. É o Ristô. É o Ristô. A gente já está com 4 unidades, estamos E vai abrir uma ainda quinta. a tua quando? Por enquanto ainda Spoilers. não. Por enquanto ainda não. Mas ele já tá bem definido. Não é a primeira cidade foco, né? A gente tá... Eu comecei na cidade onde a gente mora, né? Apesar de ser meio São Paulo, meio Itatiba, mas... não sei mais dizer onde exatamente eu moro. Comecei lá, até porque era um ambiente controlado, o nível de investimento é menor, cidade é pequena, para aprender, né? Desse ramo, então deixa a gente errar com um pouco. O negócio começou a funcionar, aí eu comprei outros 2 e abri uma primeira filial em Vinhedo. E aí agora a ideia é... Uma cidadezinha. E onde tá mais também, agora? Vinhedo Atibaia, Vinhedo? Não, na verdade eu tô só em Itatiba e Vinhedo. Itatiba e Vinhedo. Itatiba e Vinhedo. A próxima praça que a gente tá olhando é Bragança Paulista. Eu quero deixar a geografia pequena nesse primeiro. Pô, você tá focando em geografia, mas assim, quando a gente olha pro público de Vinhedo, em Indaiatuba ela brincou, mas é um público, um potencial de consumo também muito equivalente, né? Porque Vinhedo é uma cidade bem rica, né, cara? Vinhedo tem um ticket médio bom. E Vinhedo, realmente, o pessoal... Já tem um nome chique, né? Vinhedo, eu acho chique. Né? Praticamente uma toscana. A toscana brasileira. Eu sei que sim, o comportamento do consumidor lá é diferente, é um lugar que tem bastante oportunidade. A gente tem uma loja pequena ali, e eu acho que tem oportunidade para fazer uma loja maior. E Campinas, né? Fala, pô, mas por que você não vai para Campinas? Vai para São Paulo, cidades grandes? Fala, primeiro que eu quero... Quando eu chegar em Campinas, eu quero já ser alguém. Eu não quero chegar a Campinas pequenininho. Eu quero chegar já com alguma força de marca, de alguém já ter falado, porra, aquela marca que tem lá naquelas outras cidades aqui próximo, não sei o quê. Para você não ser mais um, porque a competição tem muito mais público, né? Tem muito mais consumidor, mas a competição é muito mais agressiva. Sim. Né? Então eu já quero chegar com alguma força. Mas e você almoça lá todo dia? Janta lá todo dia? Não. Eu jantei lá ontem, na verdade. Eu jantei lá ontem. Mas não é todo dia, né? Mas você cozinha? Não. Não, eu não cozinho. Eu ia perguntar se era igual aqueles filmes de restaurante, assim, que aí o dono fecha o restaurante, aí à noite ele vai lá pra cozinha inventar os pratos. Aí ela já tá pensando como mulher, aí ele leva a esposa e tal, e faz aquele negócio e tal. Mas nem tinha chegado tão longe assim. Mas, pô, já imaginei. Esse negócio é muito mais... Isso é um ponto que a gente vai buscando as conexões, né? Eu queria ter um negócio que fizesse sentido pra mim. Isso tinha um lado, né? Tanto é que a minha ideia inicial de negócio era outra coisa, que tinha a ver com música e tal. Só que o negócio de música é um negócio muito mais... tem muito mais risco envolvido. Né? Nicho tem que fazer um investimento muito maior e com um nível de risco muito maior também. Ainda tem o projeto, tá? Fica lá guardadinho na gavetinha. Esse negócio de alimentação... foi a parte racional, né? Falei, tem uma oportunidade de mercado, pelo menos uma janela de oportunidade, eu quero aproveitar essa janela. Qual é a culinária que mais cresce no mundo? Estuda, é a culinária mexicana. Meu restaurante é Tex-Mex. Que tem um potencial grande, não é muito explorado no Brasil. Tem o Cisenhor que está crescendo, mas também deu uma parada. Depois tem o Taco Bell que chegou, voltou, agora está voltando. Mas assim, fora do Brasil... tem um potencial que talvez aqui no Brasil ainda não tenha sido totalmente explorado ou devidamente explorado. Beleza. E aí a outra coisa é que o restaurante se chama Sgt. Peppers. Pepper de pimenta, né? Claro. E Sgt. Peppers é o nome de um disco dos Beatles. Né? Provavelmente o maior aí, disco. a música Vocês registraram a O marca? maior disco. Registrei a marca. Eu registrei a marca. Eu não acreditava que eu ia conseguir fazer isso. Pois porque agora eu tava Eu pensando aqui, a registrei a primeira marca. coisa, eu falei, cara, como é que vai ser? Mas a gente registrou uma marca também aqui no Brasil, de um produto americano, que a gente falou, pô, cara, como é que a gente vai fazer? Não sei se a gente conseguir expandir as fronteiras com a nossa rede social, aliás, como é que vai ser? Mas aqui no Brasil a gente já conseguiu o registro, cara. É doido legal. isso, né? Então, na verdade, os Beatles têm muitas marcas, né? Muitos nomes, muitas coisas. E já houve registro disso no Brasil no passado, mas já tinha inspirado. 10 tinha anos inspirado. depois você tem a opção também de continuar. Né? Então eu acabei conseguindo fazer o registro, tal, já tenho certificado tudo. E Ristô, peraí, então vamos entender. Ristô
Ristou. É o grupo. Ristou É o grupo, porque Tem não é uma palavra três que eu marcas. associaria com esse estilo de eu ia culinária. pensar Eu falei assim, mais é francês, né? É uma francês. palavra Eu ia francesa. pensar italiano. Como Isso. que é restaurante italiano? Não é restaurante. Você captou a ideia. Restaurante. É que tem que fazer a mão, né? Aqui, ó. Restaurante. Restaurante. É restaurante, vem disso mesmo. Ristou Porque vem quando de- você fala assim, qual é a culinária? Eu já restaurante. pensei, italiana? Porque é muito versátil também, né? Mas aí depois você falou da mexicana, faz realmente muito sentido. A lógica da gente é Ristou Food and Fun, né? Então, Pra não Ristou, fechar, na verdade, né? não Não tem sei um inventar restaurante muito que chama Ristou. Pois é. Ristou é o nome, Eu é uma imagino, entidade é o grupo, fictícia, né? né? É o grupo, A holding. é a holding. garoto. É uma holding cadastrada em Cayman. Mas a gente não nasceu. Isso é uma questão bastante tricky, né? Que eu tenho no dia a dia, que eu sempre puxo das pessoas que trabalham comigo nesse sentido. Falo, não, mas isso aqui cara, mas o vizinho aqui do lado tá fazendo. Eu falo, o vizinho aqui do lado tem um restaurante há 10 anos. Eu quero ter 100. Então, tipo, a gente tá mirando no lugar errado. Exato. Né? Sim. Então, mas aí a gente cria... Então são 3 marcas, né? O Sgt. Pepper's, que esse sim tem 2 unidades, uma em Vinhedo e outra em Itatiba. Uma segunda marca que chama Kokai, de comida japonesa. E a terceira chama Smash My Burger. É uma Smash Burgery. É só especializada em Smash. Cara, que Daqui em legal, Vinhedo, cara. dá quanto tempo? É rapidinho. Que hora que abre? Daqui a Opa. Vinhedo, da onde a gente tá aqui, 18 a gente horas. leva 25 minutos, cara. 18 horas, isso aí. rapidez. É verdade, porque agora tem essa estradinha É. aqui que vai direto. Faz o, 25 minutos. Vila Carlos Gasparini, ó. É bem gostoso. Vou conhecer, cara. Bem bom mesmo. Vou conhecer, vou fazer. Legal, mano. Você se mete nesse negócio aí ou não? Você Não. só assiste? Só assisto. Você Por não vai nem enquanto, eu só fazer assisto. show lá? Dá pra fazer um A gente showzinho? tava trocando ideia, né? Exato. De- Trocar ideia a gente sempre troca. Fez isso Porque ontem, entrar numa empreitada dessa não é fácil. Porque quando você é executivo de um negócio, você Exato. tem toda uma sustentação pra dentro de um subsistema do negócio. Agora, quando você empreende, cara, você vai lidar com problemas que até então você tinha uma área administrativa que você nem sonhava em lidar com aquilo, né? Bom, primeiro que isso sempre foi, como eu falei no início, né? Uma ideia paralela, alguma coisa que anda no paralelo. Como a gente expandiu, eu optei por fazer um sabático, né? Não é ano Corporativo, sabático, né? é um período sabático do corporativo para poder garantir que a gente consiga expandir da maneira adequada. Porque um restaurante funciona de um jeito, 4 funciona de outra forma totalmente diferente. Né? Então a gente precisava criar alguns processos administrativos e tal e reforçar a equipe, né? Para eu poder justamente voltar para a minha carreira, seguir o plano e daqui 10 anos, quando a gente já tiver Colher os várias frutos. unidades, poder falar, bom, agora eu vou me dedicar a isso. Porque algumas pessoas se movem por, pô, eu não quero mais ter chefe. Fala, eu tenho zero problema de ter chefe. Aliás, eu tive muita sorte, porque eu tive alguns chefes fantásticos na minha vida que me fizeram um profissional muito melhor. Então eu tenho zero problema com isso. Segundo, mas eu quero trabalhar, fazer as coisas do meu jeito. Falar, eu acho que eu sou capaz de fazer as coisas do meu jeito influenciando as outras pessoas. Eu raramente deixo de fazer alguma coisa que eu quero. Eu posso ser convencido de que eu quero não é legal e posso convencer você de que aquilo é legal e você entra comigo convencido. Então, também não é um problema. Então, e aí, por que você vai sair da carreira corporativa agora que você chegou no topo da montanha? Né? Porque eu escalei Everest, agora beleza, vou descer? Não, né? E aí entrou um pouco dessa linha. Então agora, me manter, né, nesse lugar e eu tenho um próximo passo, né, que eu já estou me preparando para fazer, que é passar a ser conselheiro também. Eu quero pegar algum conselho no futuro recente, no futuro próximo, aliás. A empresa andar no paralelo, a empresa tem que andar sozinha, né? Ela tem que andar sozinha. Eu vou dedicar, sei lá, 2, 4 horas por semana para olhar os resultados, ver como estão os números, tal. E eu vou continuar minha carreira agora, porque agora é a fase da colheita, né? Quer dizer, os últimos 20 anos a gente ralou para chegar numa determinada posição, num nível de remuneração legal. Vou abrir mão disso agora para quê? Até falando, a voz dele é afinada, né? Nossa, eu tava aqui reparando, falei, gente, miserável que até falando. Você já passou por fono, assim, pra tratar um pouco disso, pra Não. cuidar? Não. Já nasceu tratado, já. Tratado do som. Viu, só pra terminar esse assunto dos investimentos, investimento capital 100% teu ou você trouxe investimentos de fora? Eu e minha esposa. Legal. Eu e minha esposa. A gente
entrou junto nesse negócio. Ela entra só com a torcida e o dinheiro mesmo. O que você carrega da tua vida profissional que você usou muito bem e o que você não teve na tua vida profissional que você falou, cara, isso aqui eu nunca passei por isso, vou ter que buscar alguém que me ajude? Cara, várias coisas, né? Eu acho que tudo que eu vivi na minha vida profissional você traz para dentro do negócio. Quer dizer, acho que primeiro porque eu nunca procurei ser um cara de recursos humanos. Se tem uma coisa que me irrita, é falar, não, o RH é função de staff. Falo, cacete que é função de staff. Eu não sou função de staff. Né? Eu mexo no PNL, né? Então, o jeito que eu gosto de tratar sempre foi muito próximo do negócio, sempre discutindo de igual para igual com os executivos de negócio, entendendo do que eu tô falando. Óbvio que o cara que é de finanças vai ser mais profundo, mas eu tô mais profundo que ele em RH também, né? Então, a gente discute em pé de igualdade. E aí você vai levando essas coisas. Então, o principal desafio que eu vejo hoje, e o desafio de uma empresa pequena, né? Então, a gente que está acostumado a trabalhar em empresas enormes, primeiro, acho que são dois grandes. Você não tem troca dentro de casa. Então, você trabalha na maior cervejaria do mundo, na segunda maior cervejaria do mundo. Você tem troca com um cara de Amsterdã, você tem uma troca com outro cara aqui, você tem troca com o coleguinha do lado, que é bom pra cacete. Lá você não tem muita troca, né? Ou pelo menos você tem troca, mas não é uma troca que tem o mesmo valor, né? Você tem experiências diferentes envolvidas e tal. Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto numa empresa pequena, e tem a ver com o primeiro, você não tem a capacidade de contratar os melhores caras, né? Você tem um limite de dinheiro que você pode investir, né? E isso foi a parte que eu mais senti, né? Então, assim, isso muda muito o jeito que você faz a gestão. Treinou o Barcelona a vida inteira, agora teve que vir pro Palmeiras. Muda muito o jeito que você faz a gestão. Não, no Palmeiras você faz o upgrade, né? Acertou o time, miserável. E muda muito o jeito que você faz a gestão. E é difícil, tá? E é difícil, porque, assim, você vai andando, né? Ou galgando posições dentro da organização, você deixa as coisas cada vez mais amplas, né? Porque se você for pedir as coisas no nível de detalhe, o cara fala, você tá achando que eu sou idiota, né? Então você dá diretrizes, você vai trabalhando com coisas mais amplas, mais direcionais. Num negócio menor, né? Você tem que ir no detalhe. Se você não explicar exatamente o que você quer, a chance de não vir o que você quer é 100%. Quando você explica exatamente o que você quer, a chance passa para 50%. E tem a cilada também de você, mesmo assim, delegar, né? Porque também não. Você vê que vai ter que explicar muito, vai ter que passar muito tempo e falar, não, deixa que eu faço. E aí é uma cilada, né? Porque não vai dar pra fazer tudo, né? E é por isso, muitas vezes, que o negócio não consegue expandir, né? Porque é o que ele falou, a visão sempre foi, o negócio tem que rodar sozinho. Se ele entra, cara, ele fica tão imerso naquilo ali no dia a dia que ninguém vai olhar pro de cima, né? Então... Mas em compensação, então assim, eu mesmo nesse período que eu estou fazendo de dedicação, a minha dedicação é expansão, financiamento de expansão, obviamente os resultados que a gente olha como acionista, né? Não tem jeito de escapar. Mas eu não entro no dia a dia, eu não estou todo dia nos restaurantes, eu vou lá sem avisar, inclusive, né? Eu peço no delivery para ver como chega. Né? Eu quero ter a experiência do cliente. E quando tem coisas pontuais, a gente trata das coisas pontuais. Mas se eu entrar, eu não saio mais. Exato. Se eu entrar, eu não saio mais. Então, esse foi o grande desafio. Eu falo, puta, eu não vou entrar. Né? Eu tenho que organizar as coisas de longe e monitorar, porque senão eu tô ferrado. E esse ramo, eu vejo aqui na nossa cidade, essa cidade aqui em Indaiatuba, é muito crítico, porque tem muito restaurante com uma ideia legal e tal, mas eles sempre pecam no serviço, geralmente você não tem uma mão de obra legal, e logo assim, tem alguns que são muito modinha e tem os que são consolidados na cidade, né? Como é que você consegue garantir esse nível de serviço? Porque provavelmente você tem que ter um gerente em cada um desses caras, um cara bom, um cara para conseguir tocar esse negócio, que tem um entendimento mais amplo, né? É mais ou menos isso, então, que você se divide? É isso. Na verdade, minha estrutura hoje, eu tenho um gerente em cada uma das unidades e tem um gerente de operações, né? Que é como se fosse um COO que cuida de tudo, menos da parte administrativa. Aí, para a parte administrativa, eu tenho uma outra pessoa que faz todo o trâmite administrativo, junto com o escritório de contabilidade, aquelas coisas, né? Que você vai terceirizando alguns serviços. Então, essa é a estrutura funcional
que a gente tem. Agora, basicamente, com um restaurante, você tem duas grandes coisas que se você não fizer, você tá morto. Você tem que vender comida boa. Né? Ponto. Né? Você consegue fazer um puto investimento de marketing e fazer teu produto ser conhecido, o cara vai lá, experimenta, não gosta, não volta. Né? Então a comida tem que ser boa. Então eu contratei um gastrônomo para fazer os cardápios, né? Então de 2 dos restaurantes foi feito por um determinado gastrônomo, que é essa parte mais de fast food, né? O Tex-Mex e o japonês? Não, o hambúrguer. Não. E pro japonês eu contratei um especialista, né? Um cara que era bem... tinha feito lá o restaurante que é mais conceituado na cidade. Falei, eu quero esse cara. Chamei o cara, que já estava em outro negócio, e fez o cardápio. Então, primeira coisa. E a segunda coisa é a gente... Isso é o que eu mais bato, né? Bato no sentido positivo, bato de martelar, né? A gente vende experiência, Até tem comida aqui, mas a gente vende experiência. Tem que ser, né? cara. Então, hoje os em ambientes, dia, as coisas... E isso é muito difícil, né? Isso é muito difícil. É um trabalho quase que de catequese, sabe? Porque chega gente nova e tem turnover. Não tem como não ter turnover. É o primeiro... Cara, o processo cultural tem que ser muito rápido. A galera trabalha ali, de né? sábado e domingo. Tem uma hora que o cara cansa de trabalhar de sábado e domingo. O cara quer trabalhar outra coisa, né? Então, é complicado. Então, você tem que retreinar as pessoas sempre, né? E uma coisa que eu pego muito... todas as reclamações eu trato pessoalmente. Então, o que aconteceu? Como é que você faz Quem pra foi? ouvir? Quem reclama? Qual é o canal? Por Porque exemplo, o iFood tem lá o canal iFood te facinho entrega, que beleza. vai te dizendo as coisas. Você tem Google também. todas as mídias, né? O Google, tal. As estrelas, avaliação. Reclamação eu vejo o tempo todo, na hora. Então, assim, primeiro, o fato de eu dar importância e não passar despercebido nunca esse tipo de coisa, já mostra pros caras que, puta, se der alguma merda faz com que eles prestem atenção. vai dar merda pra mim, né? Então, faz com que eles prestem atenção. E o outro lance é também trabalhar, especialmente no salão, né? A vontade do cara vender, né? Então, aí as experiências de RH, né? Todo mundo tem remuneração variável. Legal. Né? Inclusive o pessoal da cozinha, porque você fala pro garçom vender, o garçom vende, a cozinha não entrega. Eu sou a experiência é um trabalho do em cliente. conjunto, não é só comissão. Sim. Já tem um programa, um bônus ali que todo liga mundo tem todo remuneração mundo. variável. Todo mundo tem remuneração variável. Também. É? Eu tenho... Essa tá no ramo também, cara. Ela? Ela tá te ouvindo Mas- só pra Legal, opa. colher. Ela se abriu, achei. Podemos trocar mais, Fernanda. Eu tenho mais sócias, né? Mas eu abri uma empresa de comida congelada, né? Marmitinha Comida congelada, congelada legal. e granola. Que bacana. E aí tem produto low carb e tal. E a gente colocou Isso é um variável super business, também. E a gente colocou variável também, porque tava tendo muita reclamação de mandou pedido errado e tal. Isso. Então no caixa a gente colocou um variável, e aí um dos indicadores tem que os pedidos têm que ir certinho, não pode ter reclamação e tal. E também na cozinha, daí com questão dos preparos e tal, do desperdício, enfim, questões assim. Então a gente colocou variável. E funcionou assim, ó, parece que virou vinho, né? uma chave. É isso. E nem é um valor assim muito, sabe, assim. Não precisa ser, porque não é sobre dinheiro. Exatamente. Foi só pelo fato de a gente definir metas e as pessoas se verem até reconhecidas por estarem fazendo parte de uma certa estratégia ali do negócio, né? E outra também essa motivação de que alguém tá olhando o que eu tô fazendo, então deixa eu fazer direito pra... Exatamente. E mesmo se você não olhar pelo lado do incentivo positivo, querendo ou não, tem o incentivo o perverso também, Sim. sabe? É a mesma coisa que você botar um copay num plano médico. Você não tem a intenção de recuperar esse dinheiro. Você tem a intenção de que pelo menos o cara pense 2 vezes para usar direito. E sabe o que é interessante? É que quando não recebem por alguma, né? Eles entendem o que aconteceu. Isso Não faz é um negócio muita assim, diferença. não, mas isso é não, mas fala assim, não, é verdade. Esse mês Não chegamos. Não chegamos, e aí eles entendem. Eles funcionam. então isso Legal, cara. como variável. também, né? Legal. Variável. Tá vendo? Das coisas, da pergunta que eu te fiz é isso. O que você carregou que foi... Pô, eu olhei pra área de remuneração, entrei pela porta dos fundos também, faz 10 anos. Aliás, semana que vem, dia 1º, 10 anos na 10 anos. carreira. Legal. E foi isso, eu olhei pra isso, eu achei uma joia essa área, sabe? Porque todo embasamento estatístico, as condições,
A condição de você entrar no negócio e tocar num ponto que tá... Cara, você olha pra folha de determinados negócios, 60%, 70% impacta o negócio. Serviços, quando você olha assim, cara, é gigante. É de 25% a 30%. Cara, então é alto, E né? se passar disso, você tá fudido. É. Pois é, então eu olho e falo assim, cara, é muito legal isso aqui, traz uma experiência enorme, tanto é pra empreender, né? Se você, pô, vou empreender, então dá pra carregar muita coisa e ser bem sucedido, assim, né? Exato. Quando você tem uma expansão. Você sabe que a ideia do 5º dia útil? E se você achei reparar o máximo, agora, a gente conversando Muito legal. aqui, você fala, e aí? Mas por que a gente tá falando disso? Porque a gente quer levar pro cara de remuneração, pro cara de RH, a condição dele pensar coisas que extrapolam Fora da caixa. a fronteira É isso. dele. Pensar na experiência toda, né? Quando a gente traz um tema como esse, né? A tua experiência como executivo, depois você empreender e ter sucesso e expandir. Cara, tem muito valor nisso, né? É a condição que alguém tem que não tem um pai como você em casa, mas pode olhar para um episódio desse e falar, cara, que legal, olha o que eu posso colher disso, né? É isso. Então, a gente tem a ideia de extrapolar a fronteira e fazer algo super à vontade, assim mesmo, né? Eu acho que nessa experiência, né, de empreendedor, enriquece muito a minha capacidade de executivo. Uhum. Né? Exato. Porque, querendo ou não, né, nas empresas onde a gente trabalha, a gente tem as funções mais segregadas. Né? Você tem lá as não limitações, né? Mas as fronteiras de função. Sim. Né? Quer dizer, você vai trabalhar em conjunto com as pessoas, mas ok, minha responsabilidade vai até aqui, a sua vai até aqui, a gente vai se dividindo. Numa empresa, quando você vai empreender, na verdade, eu montei o organograma inteiro da empresa. Só que o organograma inteiro da empresa tinha um monte de nome meu ali. Porque as funções existem, né? Hoje ela tem esse E onde tamanho, eu amanhã faço, quando ela tiver esse, ela já precisa estar estruturada, né? Mais um negócio de desenho organizacional que eu fiz na minha carreira tal, e que carreguei. Falei, a empresa tem esses nomes. Todos são feitos por mim agora, né? Mas daqui a pouco, hora que começar, então essa função eu posso contratar uma pessoa e delegar. Essa função eu posso contratar uma pessoa e delegar. Então, já tem tudo planejado, né? Cara. E do lado invertido, né? Quer dizer, voltando para a carreira, você tem uma profundidade totalmente diferente para discutir com o CFO, né? Você carrega uma bagagem muito legal, cara. E discutir coisas mais profundas, né? Com galera de vendas, de margem, tudo, né? enfim. Não é nem só finanças. Né? Mas eu vou dizer aqui, ó, é o que eu senti falta do RH quando eu fiquei só com a Só loja. uma vez você sentiu falta do RH? Não, foi assim, eu senti muita falta. Uma vez, mas por muito tempo. Por muito tempo, entendi. Foi uma vez só, mas dura até hoje. RH financeiro. Nossa, é tão bom, né? É tão bom quando tem, né? Isso já Ai, resolvido. meu Deus, eu tenho que fazer eu mesmo isso aqui, então beleza. É isso. A única pessoa pra quem eu podia deixar era a Fernanda do futuro, né? Tipo, hoje eu não vou mexer com isso, amanhã eu mexo. Era a única pessoa pra quem eu podia delegar. Adorei A Fernanda do futuro vai resolver isso pra mim. Acho que seu organograma era assim, né? Meu organograma era assim. Tem muitas coisas que também estão pro pré-ar do futuro. Até porque o pré-ar do presente tem uma capacidade de ter ideia que você não tem ideia, viu? Esse é o problema. Ele sempre mete, né? Esse é o problema. O do futuro tá sempre reclamando, né? Nossa, Eu tô... Ai, me cara, meteu se eu em cada conseguisse me uma. transformar em 5, olha a quantidade de coisas que eu conseguia fazer. Cara, mas nesse lance de empreendimento, vocês já empreenderam em criar uma música juntos? Pois isso? Rapaz, não é bem criar junto. Criar não é bem a palavra juntos, mas pode ser também, porque teve uma inversão ali. Aí, né? Tem uns ciclos. A real é que foi uma música que ele compôs pra gente, né? Pros filhos, enfim, pra essa relação, na verdade, de pai e filho, e não especificamente para o filho, enfim. Mas o legal dela é que ele compôs, ele construiu, mostrou, né? Enfim. E na época eu tava com uma banda, eu era vocalista da banda e tal, e eu gravei com a banda. Então, porra, que legal. Eu gravei uma música que meu pai fez pra relação que a gente tem. Que legal. Sabe? Então foi um momento muito legal, assim, um momento muito especial. O seu irmão toca alguma coisa? O meu irmão, ele toca, mas ele é caipira. Ele toca pra ele. Ah, Ele toca pra... Ela já foi na Foi essência. no literal. eu já pensei, acho que ele toca sertanejo. Não, ele toca pra ele só. Entendi. Dentro do quarto. Cantor de Você chuveiro. abriu o quarto. Aí para. Abriu o quarto, ele para. Ele para. Travou e falou, meu, fecha Só logo pra aí ele. pra continuar aqui, pô. É isso aí. Mas então, para de falar e mostra pra Vamos gente lá. qual é que é dessa aí, Vamos meu. ver. Vamos lá. que sai. Mostra aí. Opa, precisa deixar a mesa aqui. A mesa vai andando.
Vamos lá, agora vamos conferir tudo o áudio aqui, vamos lá, testando. Essa não tem problema de direitos autorais? Não, essa aqui vai liso, tá? Spotify, YouTube, não quero nem saber. Qualquer coisa a gente manda e-mail pra vocês mandam autorização. Aliás, eu tô trabalhando pra colocar essa música no Spotify, porque... Cara, e olha uma coisa hoje que só legal, tem no YouTube parênteses. a versão deles, eu quero fazer a minha própria versão da música, que eu nunca gravei ela. Olha que legal isso, né? Porque a condição hoje de publicação do trabalho dentro desse mundo artístico, da música, é muito mais fácil, né, cara? Muito mais. Você deu a condição pra autores e pessoas sem ter uma gravadora por trás, aquele negócio pesado, e você pode estourar com uma música no Spotify. Que tem os álbuns estão com um ano A verdade, single, né? essa questão de estourar Dentro do nicho, né? continua sendo... Você tem o 0,001% que tem muita sorte e que consegue, sei lá, por alguma razão, caiu no ouvido de alguém que é muito popular e popularizou, né? Mas de forma geral, você tem todos os caminhos para fazer, mas você tem que... Se você não trabalhar, se você né? não injetar dinheiro, não tem como. né? Fazer uma divulgação, você... Mas se for pensar, hoje ainda é muito Mas é mais mais... democrático. Ele é mais democrático, Mas isso traz prós e cons, né? Porque hoje é muito mais democrático, mas ao mesmo tempo você tem... Justamente por ser democrático, você tem um oceano vermelho. Né? Todo mundo tá publicando. Todo mundo tá coisa. publicando. E aí tem aquela pessoa que... E muitas vezes você nem precisa de uma música sua, né? Você estoura com um vídeo que você postou, X, cantando qualquer coisa. E aí, porra, você fica... Da noite pro dia você tem 1 milhão de seguidores. E aí sim você vai botar uma coisa sua, você vai fazer outras coisas. Você acha o seu nicho. Caminho, né? Sim. Né? Então... como todos os negócios, assim, ele exige muito quando você quer o ápice, né? Quando você chegar no topo, né? E ao mesmo tempo, o topo também cobra. Vamos fazer alusão agora ao Everest. Quando você chega no Everest, por que você não pode ficar muito tempo lá? Porque falta oxigênio, o ambiente é hostil. É hostil. E quando você olha para uma posição de liderança, parece assim, cara, é a conquista, eu vou chegar lá. Só que o ambiente é hostil, cara. Ele exige demais, ele desgasta, não é... É o que a gente fala pro nosso time, né? Fala, cara, é mais bonito de fora do que de dentro. Não, e mudam as competências. Totalmente. Né? Porque o que te faz crescer no começo da carreira são os skills técnicos. E o que te faz dar... A partir do segundo andar da pirâmide são os skills de habilidades pessoais, né? Influência, capacidade de interação, de conseguir mover agendas onde você não tem poder, né? E aí são competências diferentes. E é por isso que algumas pessoas param no meio, né? Porque e olha que coisa doida, cara. As pessoas param no meio. Vamos continuar nessa analogia. Eu trouxe aqui um cara chamado Rodrigo Mendes. Ele escalou a Concagua e ele tem Parkinson, cara. 50 anos. Descobriu Parkinson com 35. Caramba. Saca o nível, né? Nossa, Parkinson com 35? 35, caramba. Cara. Com 35 ele começou a ter os sintomas, assim, muito jovem, né? Mas é muito legal como ele chegou aqui, a Melissa, que já veio a convidada pra falar, ela é personal do cérebro, assim, que ela faz um trabalho com esse cara porque ela conseguiu estabilizar. Pô, o cara foi... E aí qual é o lance? Atrelando aquilo que você disse. Subir o negócio cara, basicamente mais 50% mental. Pô, o cara nada, corre, faz uma porrada. Quanto isso representa? 40%, cara. Até 30%, até uma parte da montanha. Que é a parte técnica. Então, assim, você fala assim, vou subir. Cara, só que em determinado momento, quando chega a altitude, falta de oxigênio, etc., o seu corpo tá preparado, mas isso só significa pra você chegar no cume 30%. Nossa. O restante é aqui, ó. É tua cabeça te empurrando pra uma parada que teu corpo tá dizendo, para. 10% da sorte, né? Exatamente. E é a sorte. Por isso que eu reduzi. É 30 corpo preparado, 60 é o mental e 10% é sorte. Que se a montanha fala, hoje você não sobe, você não tem o que você faz. Tem coisas que você não controla. Não controla, né? E faz muita associação com estar no topo, né? Tem uns experimentos que tratam disso. Até os macacos, quando eles se organizam, tem uma coisa muito doida, que o macaco que lidera, ele tem um desgaste emocional, físico, muito maior que o segundo na hierarquia. O segundo na hierarquia é o cara com mais conforto. Por quê? Ele não precisa entrar nas brigas, nas porradas, e ao mesmo tempo ele só responde pra um. O restante tudo respeita ele. Então ele fala assim, aqui ó, o segundo, do ponto de vista de ganho, é o cara que mais vive bem. É o lugar certo. É o lugar certo, é o lugar cara. Certo. Puxa, muito louco isso, né? Muito louco. Mas vai pra louco. Composição que a gente já... A Fer já fez o xixizinho dela. Eu vivi Maslow agora na prática, que as necessidades fisiológicas. É bem por aí. Mas nunca sai de Precisa moda. ir ao banheiro. Não dá pra falar de carreira, de propósito, não. Precisei fazer xixi, bateu mais forte. Vamos lá.
ser o seu melhor domingo, um dia de calor. Brincar na areia feito um menino até o sol se pôr. Eu quero ser o seu melhor abrigo, ser seu melhor cobertor. E se você estiver em perigo, seu anjo protetor. Eu quero ser o seu melhor castigo, ser seu melhor professor. Cada momento eu quero estar contigo, seja onde for. Eu quero ser o seu melhor caminho, ser seu melhor condutor. E se estiver em um jardim de espinhos, te proteger da dor. Eu quero ser o seu melhor destino, seu Cristo Redentor. Cada momento eu quero estar contigo, seja como for. Eu quero ser o seu melhor amigo, ter seu melhor humor. Cada momento eu quero estar contigo, seja onde for. Porque a distância não muda o que eu sinto, só faz crescer o amor. Sorriso, meu mundo tem mais cor. Caraca, É isso. meu. Muito bom. Pô, cara. Legal. O sorriso de um filho é muito doido, né? É. Enquanto vocês cantavam, pensava no meu moleque agora e realmente, chegando em casa, eles chegam correndo. Cara, Não é? É muito lindo. Muito cara. bom, cara. Muito bom. E esse foi o pai do momento, né, cara? Porra, pai fez, eu pude ainda gravar, fazer... Puta, cara, sensacional. Você pode cantar para tuas meninas, cara. Pô, exatamente. sim. Não, e você acaba se vendo nisso, né? Porque É, cara. você até certo momento da vida, você olha por uma ótica. É. Depois que você vira pai, você vê a outra, É, né? total. E, porra, muito bom. Que lindo, cara. Muito Pô, bom. muito bom, velho. Legal. Curti mesmo. Curtiu? Pô, cara. Meu moleque chegou nas nossas férias, pai, vamos fazer uma música? Eu fiz uma música pra ele uma vez, mas eu não tenho a coragem de cantar aqui, né? Como De assim, jeito nenhum, cara? Não, eu tenho que estruturar muito melhor. Mas ele nunca esqueceu disso. E aí, quando ele mesmo? começou a tocar a batera, ele falou, vamos lá que eu vou colocar na bateria a música. E aí, Que nas legal. férias a gente fez, e ele Que queria legal, mais cara. uma. E aí eu falei, pô, vamos fazer, tá? A gente começou a discutir. Aí eu fiz eu tirei uns acordes e ele falou, pai, não é isso, eu quero rock and roll. Tipo, daí eu falei assim, não. Aí eu falei, cara, mas você me Pai, por complica, favor, cara. né, pai? Pô, eu quero rock and roll. Daí eu falei assim, não, beleza, o pai vai tentar estruturar uma parada, né? Mas tô devendo essa segunda aí, mas isso é um valor, cara. É isso. Isso é um presente, meu. isso. No mundo das compensações, esse presente não tem preço, cara. Não tem. Acho que é um troço que fica pra posteridade, É, né? cara. Como aquelas fotos de família, aquela coisa. Talvez daqui uns, sei lá, outras gerações, o pessoal vai Olha ouvir a teu música e bisavô falar, aqui. Nossa, olha Escuta o que teu bisavô fez. Exato, exato. Cara, o Thiago Arraes é um compositor, tem os irmãos Arraes, eles fazem umas músicas lindas. E o Thiago, ele fez umas músicas só pra deixar pra família. E uma dessas ele faz pros filhos. E ele fala assim, a partir do momento que vocês nasceram...
fica aqui a continuação da minha geração. E o dia que eu apagar, vocês vão me encontrar aqui. E aí volta na música. É isso. Porra, Puta, que legal. não, é cara. lindo. Eu vou mostrar depois dessa Então, linha até pai e arrepiei. filho. Oi? Aí vocês vão... É muito impactante, né? Legal. Daí eu falei, caraca, é isso mesmo. É o legado. O que você quer deixar? É. Cara, tá aqui um presente. Encontra o vô aqui. Encontra o biso aqui, ó. É isso aí. É. Doideira, né? Doideira, E isso, esse é o poder, esse é um dos poderes da música, cara. É. Esse é um dos poderes da música. Ela acessa... Cara, eu sou do marketing, né, cara? E o lance da gente construir muitas coisas... Vai fazer uma apresentação pra convencer alguém. Aí, geralmente você vai lá com os aspectos técnicos, papapá, fala, é muito difícil. Não é aí. Não é aí. Não é aí. Eu sou um sujeito extremamente racional. Cara, não interessa. Qualquer um é o sistema 2 do cara que funciona lá, que é o automático. Agora já não sei, mas é um. É um. O racional só bloqueia. Exatamente. Exatamente. E o que a Não música faz? Ela estoura essa primeira É camada isso. aqui, ó, racional, e fala assim: dá licença, é lá que eu quero morar. E aí, uma vez que ela chega lá, você nunca mais se esquece. Não sai Por mais. isso que a gente escuta uma melodia, lembra de um relacionamento, lembra de um momento da vida, né? Porque, cara, o cérebro tem uma velocidade em encontrar isso, né? E nisso a gente vê a importância de acessar esse lugar como líder, como executivo da empresa, né? Porque é o que você falou, cara. A influência não tá no racional. Não tá. Definitivamente. O racional, ele só te coloca na lógica da coisa. Ele só traz sentido. Mas a influência não tá ali. Não tá ali. E as marcas entenderam isso bem. Sabe, quando a gente vê o trabalho delas, da construção de ídolos, eu só posso chamar assim, de mitos, melhor. Da construção de mitos, é muito bem isso, cara. Eu falo assim, cara, o que eu quero construir? Algo que toque no teu coração. É isso. O que a Apple fez e ela tem tanto sucesso? Exatamente isso, cara. Por isso que ela é uma religião. Por isso que as pessoas adoram o Apple e carregam essa parada. E compram o aparelho e ainda colocam o adesivo atrás do carro. Não basta. Eu preciso mostrar que esse aparelho faz parte do meu estilo, né? Então... E aí que é o lance que eu falei. O racional, o lógico que é um produto muito bom. Que é um produto sensacional. Aí você vai que não sei botar o quê. qualquer... Isso faz sentido. Né? O lógico traz o sentido. Agora, não é ali que eles ganham. É que você não pode enganar, né? Você não Se o pode produto enganar, for bom, exato. Você não tem Exatamente. marketing que sustente um produto no tempo que não seja bom. Mas eu sempre brinco, eu adoro automobilismo e eu sou um fã de Ferrari, né? Só que eu falo, cara, você quer um carro para mostrar para os outros, compra uma Ferrari. Você quer um carro, compra uma Lamborghini. A Lamborghini faz carros melhores que a Ferrari. Só que o que a Ferrari te entrega é muito mais. Muito que a mais. Lamborghini. mais, cara. Tem isso que o Tomazinho trouxe de aplicar na empresa. Tem um livro que chama Pay Matters. E aí ele começa falando assim, ó, folha de pagamento é o custo número 1 numa empresa e todas as lideranças estão olhando para isso porque margem, tudo gira em torno disso. Todas as lideranças estão olhando para a folha de pagamento. E por que as pessoas de remuneração não conseguem se conectar com esses líderes? E aí ele desenrola todo o pensamento em cima da estratégia de remuneração, né? Se é o indicador mais importante, onde que tá o gap que a gente tem essa dificuldade de se conectar? Eu acho que tá muito nisso, assim. Tá muito nisso. Onde vocês acham que tá? Esse gap. Porque esse cara não é tão grande ainda ou ele Qual é deles? em alguns negócios, o cara de remuneração. Ele é. Eu digo pelo desenvolvimento da minha carreira, assim, acho que também por influência dele, mas quando me perguntavam, né, nos processos seletivos, assim, por que você tem isso tão definido, assim, né? E por que esse lado? Falei, cara, porque eu setei na minha cabeça, por algum motivo, que a remuneração é o lugar que vai me levar para o tipo de raciocínio que exige ali, sabe? Entendi. E hoje, como você vai crescendo, você vai desenvolvendo a carreira e etc., você vê que, cara, é isso mesmo. Para mim, a diferença tá em... Tem muito profissional por remuneração ainda ser um assunto muito tabu dentro das companhias e etc., exige muita conversa difícil para você, né, dos líderes com os próprios empregados, etc., ainda é um assunto muito fechado. E quando eu entrei no mercado de tecnologia, né, que você começa a viver culturas diferentes, experiências diferentes, aplicando um mesmo assunto, você vê que quando você começa a tirar essas barreiras da frente, as pessoas entendem o poder da remuneração. Então, a partir desse momento que eu saquei isso, falei, cara, o poder tá ali, o poder existe ali no profissional de remuneração. O que a gente precisa fazer é fazer as pessoas entenderem isso. Tirar o fator
fator medo desse assunto, sabe? Então, e aí quando você tira, você vai falar de estratégia de remuneração, onde ela move o ponteiro, o que ela pode fazer com a sua estrutura, sabe? Positivo e negativo também, né? Porque se você faz errado, você pode, enfim, ferrar muita empresa. Mas quando você tira isso, cara, aparece. Então... A gente trouxe um cara aqui pra falar já de duas coisas, gamificação e storytelling. O Cícero é um cara incrível, fantástico, tá nos apoiando em muita coisa. E as pessoas perguntam, por que storytelling dentro desse negócio? Eu falei assim, cara, porque se você não souber contar uma história, ninguém vai querer te ouvir. Total. E você sabe onde eu acho que, ao longo desses 10 anos, o que eu pude enxergar? É que essa é uma área tão técnica que as pessoas se prendem ao passo 1 e não à música. Exato. E quando a gente traz a música, tudo que eu queria dizer pra quem tá ouvindo agora, assim, o que significa? Significa que a música sabe romper a barreira. E se você souber contar a história como uma música... Porra, mas os caras são tão assim que eles vão dizer, porra, Emerson, eu vou pegar um violão e vou passar... Cara, eu não tô dizendo exatamente isso. Mas, sabe, pensa em coisas mirabolantes pra tentar... colocar a tua ideia no coração de alguém, não é? Exato, que é você conhecer... É a mesma coisa de você ser um líder de qualquer âmbito, né? Você conhecer o seu público, você saber o que pega lá dentro de cada um deles. Porque você soube, cara, você consegue fazer o link racional com o que você faz. E aí você bota o seu negócio lá dentro, sabe? Tipo, por que você quer isso? Por que vai ser bom pra você? E aí, cara, vai embora. Eu acho que no final das contas, né... reforçando tudo que vocês falaram, eu acho que diz muito mais respeito aos indivíduos do que ao trabalho em si, né? Quer dizer, se a área... E eu acho que isso está mudando, tá? Tá mudando bastante, acho que nos últimos anos, o peso que a função de recursos humanos, de uma forma geral, tem dentro das empresas e, consequentemente, a função de remuneração também. Mas a gente era muito visto, né, no passado recente aí, como burocratas. Né? O cara que faz as regras, que não sei o quê. E o cara do negócio sempre trazia o desafio do tipo, cara, mas não é isso que o negócio precisa, né? Fala, pô, não tem que fazer... Então, assim, obviamente, tem um lado de que o cara do negócio às vezes quer passar por cima de algumas coisas que vão gerar problemas lá na frente, né? Mas o valor agregado que você tem é quando você começa a realmente entender aquilo que vai efetivamente mudar na vida das pessoas, com os mecanismos de remuneração que você faz, né? no comportamento das pessoas, e aí você começa a agregar um valor diferente, aí você passa a ser chamado para a mesa, não colocado na mesa porque, puta, tem que chamar o cara lá que... a gente não pode decidir isso sem o cara, né? Tem então, outro valor, né? Outro valor, né? E eu acho que esse é o mais... o valor maior que você pode ter dentro de uma organização. É quando as pessoas te chamam para a mesa porque você é importante naquela mesa, não porque eles têm que te chamar. Né? Ser pai. Dentro desse contexto, né? O que no fundo a gente quer é contar boas histórias, né? Meu moleque só lembra de umas paradas assim, fala assim, pai, me conta a história que você me faz dormir e tal. Tá com 9 agora, mas nunca esqueceu desse negócio. Relembra tal momento. O que é a vida boa de ser vivida? Ele vai te contar isso por meio de uma história que ele veio com você, não filosofando sobre, a vida boa pra ser vivida, exatamente, segundo o filósofo e tal. Exatamente. Mas o que é uma vida boa de ser vivida? Chutar bola com meu pai naquela tarde, não sei o que. Pronto, cara. É a história, né, cara? É o que fica, assim. E pra gente também, né? E pra gente também. Porque a gente, nesse momento aí de chutar a bola, muitas vezes você nem vai perceber esse momento. Você vai, pô, beleza, tô brincando aqui com meu filho e tal, não sei o quê. Só que aí quando ele te fala isso... Qual que é isso? Eu já começo a chorar aqui só de pensar. Mudou. Ficou pra você também. Gravou, né? Selou ali, né, cara? Que privilégio a gente tem, né? De estar nesse cargo assim, né, cara? Cargo, né? Eu brinquei agora, cargo, mas acho que é uma responsabilidade. O cargo mais pesado de todos, inclusive. É o mais pesado de todos. Você falou, né, cara? É o mais pesado de todos. É o trabalho mais importante da vida, né? Cara, faz um sonzinho pra nós aí, pra embalar esse aproveitar o amor, né? Esse momento... Esse momento... zen. Esse momento... sentimental, acho que essa aqui combina. Essa total. O que você trouxe pra um momento sentimental como esse? Essa daqui que a gente trouxe aqui foi... a gente buscou... Pô, o que faz sentido, né? Pro que a gente vai fazer lá e tal. E essa aqui, acho que um dos motivos principais é que é uma das bandas... Ambos gostam de rock, ambos gostam de muitas coisas, né? De música. Mas essa eu acho que se você pergunta pros dois...
Qual que é a banda que vocês mais gostam em conjunto? Talvez seja essa É aqui. provável. Qual? Whitesnake. Cobra branca. Cobra branca. Vamos tocar. Esse é o amor. Sem tãozinho. Should've known better than to let you go alone. It's times like these, can't make it on my own. Wasted days and sleepless night, but I can't wait to see you again. I finally spend my time waiting on your call. I cannot tell you, babe, back's against the wall. I need you by my side to tell me it's alright, 'cause I don't think I can take anymore. Is this love that I'm feeling? Is this the love that I've been searching for? Is this love? Or am I dreaming? This must be love, 'cause it's really got a hold on me. A hold on me. Can't stop the feeling, I've been this way before. But with you I found the key to open any door. I can feel my love for you growing stronger day by day, and I can't wait to see you again, so I can hold you in my arms. Is this love that I'm feeling? Is this the love that I've been searching for? Is this love? Or am I dreaming? This must be love, because it's really got a hold on me. You really got a hold on me. Que é isso? É a Rádio Rock. Rádio Rock. 89, 89. 89. Rádio Rock. Tá aprovado, Rodrigão? Dos caras que vêm no Contratado. estúdio aqui, quem que você Cara, mas acha? Os cara... Cara, a acústica aqui é fantástica, cara. É uma Muito bom, delícia cara. cantar Tá aqui, porque muito, a acústica cara. tá ótima, a voz soa bem, não bate. Ah, é? Deixa eu né? Mentira. Vamos tentar, Fê, vamos lá. Acho que é esse o meu problema, é que a acústica, né? Eu nunca encontrei uma acústica boa. Depois que acabar, a gente vai ver a gravação desse teste. Vamos ver se a gente consegue ver o arquivo depois, Legal. só pra vocês sentirem Boa. ali, cara. Legal, Pô, legal. acho que top. Cara, eu tô muito feliz de ter vocês aqui. Muito. Tamo junto. De Também, fazerem cara. Tá desse papo episódio bacana. uma celebração, porque eu acho que era mais que... E a gente conseguiu ainda juntar tanta coisa, cara, do dia a dia, de conceitos tão Trabalho. interessantes, de tanto ensinamento, cara. Pô, tô muito feliz mesmo, cara. Muito feliz, Pô, cara. legal, a gente também. Você imaginava, Guilherme, que ia sair assim, cara? Quando Nem com a aquele pau, convite? cara. Não. É, assim, esse é o lance. A gente tá quebrando a barreira. Entendeu? Aqui não é mais sobre remuneração, não é mais sobre RH, não é mais só sobre música. A gente quebrou a barreira, a gente chegou lá, entendeu? Então, tá sendo muito melhor do que eu imaginava. Pô, cara. Legal. Muito bom. Curti também demais. Cara, quando você contou, não é subestimando. Eu sabia, mano, que ia ser top. mesmo? Eu sabia, cara. Pô, Porque... legal. Cara, a gente fica sempre tentando encontrar pessoas que são fora da curva. E quando você contou essa parada do seu pai, eu falei, mano, vai dar... É. Vai dar bom. Não fizemos prévia, pô. Não É teve. verdade. Zero. Mas pré- não ia fazer, tá ligado? A gente já É. saca, a gente sempre tá de olho, assim, como se fossem os headhunters de episódios, tipo assim. E eu falei, esse vai ser um episódio emocionante, vai ser lindo. E vocês cumpriram o propósito aqui, Muito cara. bom. Obrigado, cara. que é isso. A gente Obrigadão. tem só a agradecer, né? Assim, foi um tempo Um privilégio. fantástico, assim, de gostoso de bater papo, assim. Podia ficar mais
quanto tempo fosse. Exatamente. Privilégio. Pô, então fique. Vamos lá, estamos aqui. Estamos, O que você tem aí? O que você tem mais pra gente encerrar, pra galera? Pra encerrar? Acho que tem uma que pode funcionar muito bem com toda essa lógica que a gente falou aqui, né? O que tô vendo aí? Tem... Acho que nada... fazer Sobre o que é o episódio? Vamos lá. O episódio é sobre Pai e filho. homenagem aos pais, sabe? E aí é pai e filho aqui dentro, que é pai, filho que é pai. Filho que é pai. Filho que é E pai. É isso, é homenagem aos pais, cara. Então vamos de pais e Pai que filhos, é então. filho. Essa pai, agora... Pai que é pai que é filho, pai que é que é filho pai, da mãe, pai que é sou eu. Muito bom. Vamos encerrar, então. Vamos lá. Vamos lá. Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do 5º andar, nada é fácil de entender. Dorme agora. É só o vento lá fora. Eu quero colo, vou fugir de casa. Posso dormir aqui com você. Eu estou com medo, tive um pesadelo. Só vou voltar depois das 3. Meu filho vai ter nome de santo. Quero um nome mais bonito. É preciso amar as pessoas como se não houvesse um amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Me diz por que o céu é azul. Explica a grande fúria do mundo. São meus filhos que tomam conta de mim. Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Eu moro com meus pais. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? When the night
has come, and the land is dark, and the moon is the only light you see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me, stand by me, stand by me. Sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? E o que você vai ser quando você crescer? Vai ter cover, depois tem que pagar. Cover e direitos autorais. Prepara o bolso aí, Carreira Miller, que vamos ter que pagar esse negócio, hein? Gente, bom. obrigado, hein? E se você curtiu, manda pro teu pai, manda pra quem... Cara, manda esse episódio longe, ele é um presente. Até o próximo. Tchau. Valeu, gente. Obrigado.